Galera do grupo do Terceirão, estamos de volta para mais uma aula matemática e na nossa temporada Polinômios, mais um episódio, a parte 2. E agora? E agora é assim, né? Vocês devem estar meio assim porque na unidade 3 a gente vai sempre mudando. Vai mudando, começa um assunto, pula para outro, falamos de números complexos e na aula anterior começamos a falar para vocês sobre polinômios. Né? A estrutura do polinômio, como que é um polinômio, qual que é o grau de um polinômio, falamos das variáveis, coeficientes numéricos e falamos também, relembramos a máquina de calcular. E na aula de hoje nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar agora polinômios diferentes e vamos tentar comparar para ver se eles são iguais. Igualdade de polinômios. E tem outro detalhezinho que chama raiz de um polinômio? Mas olha só. Vou falar baixinho aqui, só para a raiz de um polinômio, vocês já sabem fazer. Por exemplo, função polinomial do primeiro grau. Quando eu igualo a zero, vira uma equação do primeiro grau. Uma equação do primeiro grau, todo mundo já sabe resolver, né? Resolve. Então, na verdade, é assunto novo, mais velho? Ele é um assunto que foi reformulado. Repaginado. E ele tá novo, entendeu? Tá novo. Mas você já conhece. Tá igual a gente, então. Deu uma recalchutada aí. Nada que uma maquiagemzinha, né? Não deu uma melhorada. Não deu um up, né? Estamos aqui, então, para estudar um pouquinho mais de polinômios, né? Mas é um assunto que a gente começa lá no 8º ano. Então, nada é tão novo assim, né? Então, a gente consegue sempre trazer como pré-requisito algo que você já viu, já conhece, rever e reconhecer as propriedades. E, claro, né? Para o terceirão, a gente aprofunda alguns tópicos, né? Beleza. Tem assuntos que são mais cobrados no Enem, outros nem tanto. Polinômio sempre dá ali uma questão, duas, né? Porque o polinômio, ele engloba tudo que tem letra, é polinômio. Tá né? dentro da álgebra, né? Então vamos lá, hora de um novo episódio da temporada Polinômios. Olha lá, na nossa série Matemática na área 44.1, a gente vai estudar então a parte de polinômios. Parte 2, vamos ver. Hoje nós temos a igualdade de polinômios e também vamos calcular raízes de polinômios. Aí eles falam, mas a raiz não é aquela raiz quadrada, a raiz cúbica? Não. Aquilo lá é radiciação. A raiz é o número que resolve aquele problema. Então a gente quer resolver problema como sempre, né? Como sempre. Então, habilidades da aula de hoje, vamos lá? Nós vamos realizar operações com polinômios, vamos chegar na hora de fazer soma, multiplicação, divisão e tal. E na divisão vai ter uma coisa importante, porque vai ser vão ser umas 2 aulas que vão trabalhar a questão da divisão, usando várias ideias de matemáticos que foram reformulando essa divisão. Nós vamos aprender a dividir um polinômio por x menos a, lembrando que esse a é um coeficiente numérico, mas também vamos usar, por exemplo, a raiz do polinômio para simplificar, ou seja, para dividir esse polinômio. E quando a gente fala, né, de realizar operações, a gente já vai fazendo isso nas aulas até chegar na operação de divisão, né? A gente sabe que desde quando somos bem pequenininhos, né, as operações elas vão sendo gradativas, né? A gente vem com adição, subtração, depois a gente vai para a multiplicação e a derradeira de todas é a divisão. Então aqui não é diferente disso, tá bom? E a gente vai ver dessa forma aí também, certinho? Vamos ao oferecimento do dia e a aula de hoje é para uma escola, essas nossas escolas são tops, né? Todas muito bem elaboradas, muito bem pintadas, muito bem cuidadas, e isso a gente percebe quando a gente visita, né? Cada escola uma mais linda que a outra, né? Isso. E até um pedido agora, você colocou essa questão de escola bem cuidada, até um pedido para vocês, alunos, que zelem pela escola de vocês. Eu estou no terceirão, eu vou sair da escola. Não, mas você sai da escola, mas a escola nunca sai de você. É verdade. Nunca. Você sempre vai ter aquela lembrança. Então, cuida bem dela. Né? Se puder. Professor, a gente tem umas florzinhas lá em casa, no sítio, tem umas plantas bonitinhas e tal. Pode fazer um jarro e trazer?
traz, a gente já viu eu tenho várias uma caixeira, escolas. pode fazer a horta na escola também, é legal, né? Maravilhoso. Legal. E essa escola fica onde? Essa escola fica onde? E essa escola qual o nome, né? Aqui tá só um cantinho, né? É que dependendo da imagem que a gente recebe, é a imagem que a gente coloca aqui, né? Mas eu já visitei essa escola, só que ela era um pouco diferente, ainda era uma escola mais na madeira, né? Então agora já tá um pouco melhor. O pavilhão que atende a mediação tecnológica é esse. E essa escola é a Escola Padre Feijó, no distrito de Filadélfia, hein? Alta Floresta. Alta Floresta. Fomos lá esses dias, né? Alta Floresta, maravilhosa, a nossa coordenadora Sirlene. Então, a gente foi em Alta Floresta no final do ano passado, a formatura na comunidade indígena, né? Mas não chegamos até a Escola Padre Feijó. Mas fica aqui o nosso abraço ao professor presencial e um beijo no coração dos alunos, tá bom? Legal, né? A gente gosta de fazer essas homenagens, por quê? Porque a gente se sente mais próximo, conexão aí com vocês, tá bom? E saindo da cartola mágica, então hoje a gente vai para o assunto que é polinômios na sua parte 2. E aí? Vamos lá, igualdade de polinômios, o que vocês imaginam? Uai, igual, outro dia... Aí vai falar, igual é o que não é diferente, né? Isso, outro dia chegou uma mensagem assim, ó. Professor, você é a professora Lucy. Por que vocês sempre vão dar aula com roupa igual? Não é igual, é semelhante. Não é igual, é parecido, né? Tem lá os traços. Tom sobre tom? Né? Tem uns que tem uns tons diferenciados e tal. Mas a gente tenta fazer essa igualdade, essa harmonia. Num polinômio, essa harmonia vai ter que ser feita de maneira precisa. Porque nós já aprendemos que o polinômio ele tem grau. Então, para ser igual, tem que estar no mesmo grau. Verdade. Tem que ter a mesma parte literal, que eu não posso, não esqueçam disso, eu não posso ir no mercado e colocar no saco tomate, cebola, beterraba, batata e levar para pesar. No meu mercado eu deixaria, só que eu iria olhar tudo que tem no saco e falar assim, peraí, eu vou pesar com o preço desse produto aqui. Não, mas... Do maior valor. Esse produto aqui é o que o Maurício é esperto, né? Então, a gente não pode misturar as coisas. E para igualdade de polinômios, tem que estar igual tudo isso que o professor Maurício falou. É o grau do polinômio, é a parte literal e também o coeficiente numérico. Então, igualdade de polinômios não tem boca. Não. Tem que ser igual mesmo. Não pode ser parecido. Não, tem que ser hoje a gente está parecido aqui, o azul marinho, né, uma calça mais ou menos clara. A gente tenta combinar o máximo possível, mas não é sempre que isso dá certo, né? Porque quando saíram as cores da camiseta, dava bom. Agora a calça tem tom também. Agora, o dia que eu venho de vestido, não sei por que ele não quer vir. Eu tento combinar com ele. Mas é porque o vestido não sentou bem. Não ficou legal, né? Então, vamos lá. Brincadeiras à parte, vamos lá no slide agora. Igualdade de polinômio, então vamos entender melhor isso? Olha lá. Dizemos que dois polinômios são iguais ou idênticos. Olha só esse termo. Idêntico. Quando seus valores numéricos são iguais. Então, por exemplo, a gente tem um polinômio, p de x. Ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d. Nesse caso, então, eu tenho um outro polinômio, q de x. 2x ao cubo mais 5x ao quadrado menos 4x mais 3. Para mim afirmar que eles são iguais, para começo de conversa, o grau é o mesmo? O grau é o mesmo. Então fechou. Já é a primeira parte, né? Tem a mesma parte literal, né? Que é mesma x. parte literal. X ao cubo, x quadrado, x, né? Então, nessa condição de igualdade de polinômios, para eles serem iguais, eu tenho que afirmar que o meu A vale 2, o meu B vale 5, o meu C vale menos 4... E o meu D vale 3. Tem que ser assim, entendeu? Podíamos até dar uma reformulada aqui, não é? Os seus coeficientes numéricos, para ficar melhor, mais... esses valores são os coeficientes, Isso, né? Tem que ser igual. Seus coeficientes numéricos são iguais. Então, o A vale 2, o B vale 5, o C vale menos 4 e o D vale 3. Fora isso, a gente não pode afirmar que é igual, né? Se não tiver essa condição de igualdade, a gente não pode afirmar que são iguais. Então, se eu tivesse o polinômio p de x, 2x ao cubo mais 5x ao quadrado mais 4x mais 3, seria igual? Não, mais 4x não. Então quer dizer que tem que ser igual Até na parte de sinais. Se tiver sinal positivo, positivo. Sinal negativo, negativo e assim por diante. Você percebeu o detalhe? Olha só, aqui ó, é menos 4x. Se o de cima fosse mais 4x,
tivesse os mesmos coeficientes numéricos, a mesma parte literal, o mesmo grau, só um sinal mudou, muda tudo, ele não é igual. Isso mesmo. Então, vamos lá mais à frente agora estudar mais um pouquinho. Olha lá. Então, quando a gente está falando de igualdade, fique atento, porque tem alguns detalhes, né? Polinômios de graus diferentes nunca são iguais. Nunca serão iguais, tá? Então, um exemplo aí. 4m ao quadrado mais 1. E o outro polinômio, 4m ao cubo mais 1. Observem que os coeficientes numéricos são os mesmos, 4 e 1. Só que o grau desses polinômios são diferentes. Então, quando nós formos escrever, por exemplo, aquele polinômio h de x, ele vai ser escrito assim, ó, 4m ao cubo mais 0m ao quadrado mais 1. Percebe que o m ao quadrado ficou com um coeficiente numérico diferente? Então isso não mesmo, pode. Não pode, gente. Tem que estar tudo igualzinho, né? O nome já fala aí, igualdade. Então, assim, essa parte que o professor Maurício falou é interessante. 4m ao cubo mais 0m ao quadrado. Porque mais 1. Quando não tem, né? Ainda a gente já pode colocar mais 0m mais 1, né? Isso. Quando não tem coeficiente, a gente pode substituir por 0. Mas esse aqui é totalmente diferente desse. Tá? E claro que melhor que a teoria, melhor que o conceito é a prática, que aqui a gente mata a dúvida e mostra os cálculos. Então vamos lá para o exemplo na telinha, olha lá. Resolvendo o exemplo de número 1, vamos lá. Determine os valores de A, B, C, D e E, de modo que os polinômios P de x e G de x sejam iguais. Então ele quer que sejam iguais, né? Se ele quer que sejam iguais, afirma essa igualdade, a gente já sabe que o meu A vai valer? O A vale 2. 2, né? Pronto, então fácil, o A vale 2. O meu B agora, eu sei que o meu B, olha aqui, B menos 3 está acompanhando x ao cubo. Tem x ao cubo no P de x? Não. Então eu já sei que B menos 3 é igual a? 0. Tudo que tem B de um lado, que não tem do outro, tá negativo, passa positivo. O meu B vai valer? 3. 3. Então, A vale 2, B vale 3 e assim a gente vai. Vamos lá. Agora, 2C menos 1. 2C menos 1 tá acompanhando quem? X ao quadrado. X ao quadrado. E o x ao quadrado no P de x vale quanto? Vale 5. Então posso igualar? Pode. Igualar, né? 2C menos 1 vai ser igual a 5. Isso é uma equação do primeiro grau. Tudo que tem C de um lado, tudo que não tem do outro, e assim vamos. Vamos lá. 2C vai ser igual a 5. Tá menos 1, passa para outro membro? Mais 1. Mais 1. 2C vai ser igual a 5 mais 1? 6. Tá multiplicando, passa? Dividindo. 6 dividido por 2? 3. C igual a 3. Tá entendendo aí? Tem que entender tudo, tá? C vale 3. Viu, aluno Gilberto? Nós temos alunos novos hoje na classe, né? Aluno Renan. Vamos lá, então. Uma vez que a gente achou o A, achou o B, achou o C, vamos para o D? O D. Vamos lá, vou até mudar de cor aqui, que você sabe que eu gosto de negócio colorido, né? E o D? O D vale quanto? O D vale, ali tem. O D é quem acompanha o X, né? E quem acompanha o X aqui tem coeficiente 1. Então, meu D vale 1. Pronto. Beleza. E tá faltando o E. Quanto que vale o E? O E vale menos B. Uai, como assim? E o B vale 3, não é? O E vale menos B? Isso. O E vale menos B. E quanto que é o B? O B vale 3. Então o meu E é menos 3? Menos 3. Pronto, então já. Achei o valor de A, de B, de C, de D e de E que o exercício estava pedindo. Fácil, né? Então, quando fala de igualdade de polinômios, a gente sempre vai trabalhar a parte de coeficiente. Isso. Sabendo que eu tenho que igualar aqueles que têm mesmo a parte literal. Então, quem acompanha x ao cubo com quem acompanha x ao cubo. X na quarta, e assim por diante, né? A gente vai indo, vai igualando e vai achando aqueles valores que estão desconhecidos. E agora dá até para reescrever esse polinômio já com os coeficientes numéricos direitinho. Você vai ver que vai estar igualzinho o de cima com o de baixo. Porque a hora que a gente começar a substituir, né? Olha lá, o de cima vai ficar 2x na quarta. Pronto. Mais 5x quadrado. Também. Mais o D, quem é D? O D, né? Foi 1. Então, mais x menos 3. Pronto. Beleza. Aí, agora o G de x vai ficar 2x na quarta, vai ter que ficar a mesma coisa. Né? Mesma coisa. Então, se é igual, tem que ficar igual, né? 3 menos 3, 0. Vai ficar, some aquele dali, aí ali o C vale 3.
6 menos 1, 5, certinho. 5x ao quadrado, porque o x ao cubo vai zerar, né? Porque no P de x não tem x ao cubo. E assim por diante. A gente vai elencando os fatores aí, né? E os coeficientes numéricos vão nos dando a igualdade dos polinômios. Perfeito. Até aí tudo bem? Tá tranquilo? Tá favorável? Então a gente pode dar uma avançadinha no assunto e agora falar de raiz de um polinômio. Simples. Essa raiz não é aquela raiz quadrada, não é aquela raiz cúbica, tá? E nem é aquela raiz lá da biologia, da NBAZ, não é aquela raiz. Não é a raiz da planta? Não. Não, também, né? A raiz de um polinômio, na verdade, é o número que nos dá a solução, né? É o resultado, é o resultado. Quando a gente está falando de raiz, a gente lá nas funções, no primeiro ano, a gente trabalhava e achava a raiz das funções, não é? Das equações. Peraí. Lá nós chamávamos a raiz, lembramos, de zeros da função, quando zerava a função. Zeros ou raízes da função, Isso. lembra? Agora, é o seguinte, se eu falar para vocês que eu tenho lá 2x ao P de x igual a 2x ao cubo mais 5x ao quadrado mais 7. Daí ele fala assim, determine a raiz do polinômio para P de x igual a 10. Vou ter que pegar um número que jogado nessa expressão dê 10. Dê 10, isso mesmo. Que é a raiz. E graficamente, para quem está com saudade dos gráficos, né? Graficamente, quando a gente fala de raiz de alguma determinada função, é o lugar onde toca o meu eixo X, né? Até nas paródias lá a gente fala, né? Das raízes. O personagem já quer começar. É que eu tô lembrando de cantar, eu não vou conseguir cantar hoje, nem se eu quisesse. Tá rouco. É muito joé, o professor Maurício tá acompanhando. É assim, gente, o professor Maurício, primeiro que ele tem um monte de filho, né? Aí cada filho tá jogando uma modalidade no joé, o professor Maurício tá ali gastando toda a voz que ele tem. Pior que eu tô evitando, gritar, mas tem hora que não dá de evitar. Né? Não dá. Pois é, legal. Mas enfim, quando a gente fala de raiz de um polinômio, é a solução desse polinômio, tá? Então vamos na lousa que a gente vai acompanhar um pouquinho mais. Olha lá. Quando então falamos vamos ao slide. E aí? Essa é muito fácil, os professores matemáticos já te ensinaram. É o que a gente já falou, né? Lembra de raiz da função? Lembra? Se não lembra, a gente vai lembrar vocês agora. A raiz de um polinômio é o que mesmo, professor Maurício? O valor da incógnita. Lembrando que incógnita é a letra da nossa expressão que faz com que o valor numérico da equação seja igual a zero. Mas lembrando aqui, ó, que não precisa ser necessariamente igual a zero, tá? Eu posso pegar, por exemplo, P de x igual a 10, P de x igual a 8. Tem que tornar aquela sentença verdadeira. Aqui, no caso, nós vamos zerar o polinômio, vamos falar que ele tem que ser igual a zero. Daí vamos encontrar esse número que vai satisfazer essa igualdade. Isso é raiz. Pronto, eu tenho esse bonequinho aqui. Ele é todo desengonçado, assim, é legal esse. Então, quando a gente iguala um polinômio a zero, a gente vai encontrar a raiz dele, né? Mas melhor do que a gente ficar falando aqui é a gente praticar, né? Vamos lá, mão na massa, hora de exemplo. Exemplo de número 2, vamos fazer junto com vocês. Olha lá. Sabendo que menos 3, vamos na lousa para a gente resolver, é a raiz de P de x. Bora lá para a gente resolver junto? Sabendo que menos 3 é raiz de um polinômio. Qual polinômio mesmo? X ao cubo, menos 4x ao quadrado, menos ax mais 48. Calcule o valor de A. Eu quero esse valorzinho aqui de A. Mas eu sei que tudo isso tem que ser igual a menos 3. Tem que ser igual a zero? Tem que ser igual a zero, mas o menos 3 é quem? É o x. É o x, então a gente vai substituir. No lugar de x, a gente vai colocar menos 3. Isso. Então vamos lá, ó. P de x, então P de menos 3 vai ser igual a menos 3 elevado ao cubo, menos 4 vezes menos 3 ao quadrado, menos A, que é quem eu quero descobrir, vezes menos 3, mais 48, né? Isso. É o P de quem? Valor de menos 3. É a máquina de calcular, né? Só que como tá falando... aqui, deixa eu colocar coloridinho para ficar tudo bonitinho. Onde a gente tem menos 3 é onde a gente tinha x, né? Então, toda vez que aparecer x, a gente vai colocar menos 3. E isso tudo vai ser igual a? Zero. Muito bem, porque a gente está falando de raiz. E raiz é quando a gente faz um valor de um polinômio igual a
0, beleza? Então vamos lá, menos 3 ao cubo. Menos 27. Menos 3 vezes menos 3, 9. mais 9. Mais 9 vezes menos 3. Menos 27. Menos 27. Menos 4. Lembrando que a gente precisa fazer primeiro a potência, né? Então vamos lá. Menos 3 ao quadrado. Mais 9. Mais 9? Tá multiplicando, tá? Menos com menos. Mais 3 vezes A. 3A. 3A mais 48 igual a 0. Vamos lá, menos 27. Vamos lá agora. Agora é uma multiplicação, né? 4 vezes 9? 36. Menos com mais? Menos. Menos 36. Mais 3A, mais 48, igual a 0. Então, agora a gente vai fazer aquele trabalho, né? Qual é o trabalho? O trabalho de fazer os cálculos, a gente pode fazer o cálculo antes, né? Isso. E depois já passa para o outro membro. Vamos lá. Eu tô devendo 27, tô devendo 36, tô devendo quanto? Tá devendo muito. 56, 62, 63. Você deve muito. Devo muito, né? Se eu devo 63, 3, mas eu tenho 48. Fica devendo 15 ainda. 15 ou é 25? É 15. Vamos lá, então eu tenho que 3A, ainda vou ficar devendo 15? Isso. Muito bem, igual a 0. Agora eu posso passar esse 15 para o outro membro, né? E vamos ficar com ele positivo. Tá multiplicando, vai passar dividindo. Então, o A vai ser 15 dividido por 3. Quanto que vai valer meu A? 5. 5. Então, se eu colocar para esse valor de A aqui 5, eu também vou ter, com raiz menos 3, um valor de 0 como resultado. Certo? Perfeito, perfeito. Então, a gente vê que não é difícil, né? O que a gente fala, né? Às vezes vale alguns detalhes, que para o terceirão já não são novidade, né? Precisamos trabalhar potenciação, precisamos trabalhar regra de sinais e não podemos confundir mais. Não obstante que a habilidade da aula fala de fazer operações. Operações envolve tudo. Claro que nós especificamos que seriam operações com polinômios e tal. Tá aqui, ó, operações com polinômios. Fizemos todas as operações, multiplicação, divisão, potência, e aí joga de um lado para o outro. Ah, mas virou uma equação. A matemática tem esse design, essa mágica. Esse design é bom. Né? É um design diferente, porque assim, a matemática tem um design. você começa a brincar com polinômios, daqui a pouco, pá, vira uma equação. Você começa a brincar com uma equação, tá, virou um polinômio. Uma função. Virou uma função, virou... Então, são os detalhes da matemática. Por isso que nós precisamos estar sempre ali olhando e revisando. Pois é. E quando a gente faz esse procedimento aqui, vocês viram que nem sempre ele está querendo a raiz do polinômio. Aqui ele forneceu a raiz e está querendo um valor de A, que está lá no meio dos coeficientes. Né? Então tem tudo isso. Ora pode pedir a raiz, ora pode querer a raiz, ora pode fornecer a raiz e pedir um outro valor, tá bom? Mas claro que aqui não fica dúvida, então a gente faz mais exemplo com vocês. Olha lá, exemplo agora de número 3. O polinômio p de x igual a x ao cubo menos ax ao quadrado mais 3 admite a raiz 1. Calcule o coeficiente A. Raiz 1. Então, no lugar do x, eu tenho que colocar 1 agora? Isso. E eu tô querendo o A de novo? Então, vamos lá. Então, no lugar do x, eu vou colocar 1. Eu tenho x ao cubo menos A vezes o x ao quadrado mais 3. Como tá falando de raiz, eu vou igualar a 0, certo? Certo. No lugar do x, eu vou colocar 1. Agora ficou mais fácil, né? Porque 1 ao cubo. 1 ao cubo é 1. É 1. 1 ao quadrado. É 1 também. Vezes A. É A. A. 1A, né? Ou só A. Só A. Mais 3 igual a 0. Opa. Tá meio... Meio zero. Tá igual a 0. Vamos lá. Então, eu tenho 1 mais 3. 4. 4 menos A igual a 0. Assim como eu posso passar o 4 para o outro lado negativo, também já posso passar o A, né? Para ficar mais fácil. Isso. Então, o 4 vai ficar igual a A. Se 4 é igual a A, o A é igual a 4. É igual a 4. Pronto, pronto? Beleza, beleza? Simples assim? Fácil, né? Não é difícil, não. É fácil, agora eles conseguiram digerir
o exemplo 2. É porque no 2, como ele é muito espichadão, eles ficaram meio confusos. É, isso mesmo. Foi a mesma coisa, fizemos aqui, ó, a mesma coisa. Só que como esse aqui parece que é menor, tudo parece que fica mais fácil. E um detalhe importante, nós, alunos do ensino médio, não podemos mais olhar para uma situação e falar assim, ah, não sei fazer. Não, eu vou mais longe, não é nem nós do ensino médio, nós, alunos do 3º ano, prestes a prestar o Enem, né? E aluno do 3º na mediação, tem que saber aí a parte de regra de sinais, essa parte aí não pode ficar mais confusa, não. Tá certo? Podemos avançar? E aí, será que você tá fera, professor Maurício? Será que eles estão fera? Eu acho que sim. Será? E aí? Tem um jeito de saber. Tem um jeito de saber? Vamos organizar aí a sala? Vamos lá. Vamos começar aquela bagunçazinha. Qual é a sadia? melhor maneira da gente verificar o seu aprendizado? Na verdade, a gente não, você mesmo, né? Aqui, e é interessante isso aqui, porque assim, mas vocês nem sabem. Não, mas a gente não precisa saber quem está bem e quem está ruim. Vocês têm que saber. Até porque nós estamos ali, ó, já chegando pertinho do Enem. Cada dia que passa, ninguém sabe se é mais um dia ou se é menos um dia para o Enem, não é? Né? Tá mas o importante, lembra que a gente combinou? Não vamos cortar o cordão umbilical. Então, a gente vai concluir aí a disciplina de matemática, nós vamos estar pegando no pé de vocês, tá? De vez em quando a gente vai mandar uns vídeos nos grupos aí. Já pensou? Para dar o ar da graça. E outra coisa. E se sentir saudade, assiste a aula de novo, né? Outra coisa, nem um vídeo. De repente, pá, a gente brota numa escola aí do nada, e aí chega lá e fala, e aí, cadê as questões do Enem? Nossa, aí eu quero ver, aí eu quero ver menininho remexendo. Aí vamos lá, né? Mas então, a gente vai fazer sempre aquelas perguntinhas para vocês, né? Para você instigar o conhecimento, verificar se vocês estão aprendendo. Porque se caso ainda ficaram algumas dúvidas, corre lá, assiste a aula de novo, faz mais atividades. Então, agora a gente vai soltar a vinheta porque é hora do quiz. Então vamos lá, que é hora do nosso amiguinho solicitar de vocês questões sobre polinômios. Polinômios. Tá bom? Vamos lá então, começamos assim. Questão de número 1, olha lá. 5 dividido por x ao quadrado menos 4 é uma expressão polinomial do primeiro grau, polinomial do segundo grau, polinomial de grau 5 ou não é expressão polinomial? E aí, galera do grupo? É do primeiro grau, é do segundo grau, é do quinto grau ou não é uma expressão polinomial? A gente mostrou na primeira aula, né, o que era uma expressão polinomial e o que não era. E essa aí se enquadra em qual condição? É polinômio? É expressão polinomial ou não? A primeira coisa importante é essa, não é? É considerado um polinômio? Beleza. Se é, qual é o grau dele? Se não é, você já marca a alternativa que não é. Mas se for, qual é o grau desse polinômio? Pensa. Muito fácil essa, né? Vamos junto aqui? Vamos lá? Vamos dar as respostas junto com eles? Temos aí a nossa variável x no denominador. Quando isso acontece, qual é o resultado? O resultado é que não é. É polinômio, né? Então, é uma das condições para não se enquadra na característica polinomial, é quando tem a parte fracionária e a variável está no denominador. Pronto. Certo? Então, vamos de pergunta número 2, olha lá. Os polinômios abaixo são... P de x é x ao cubo mais 6x menos 5. E o h de x? Olha só o h de x. X ao quadrado vezes x, mais 2 vezes 3x, menos 2, menos 3. E beleza. Aí, eles são iguais? São diferentes? Iguais de grau 2 ou diferentes de grau 3 e 2? E agora, José? Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma. Atenção aos detalhes. Não tem aquela lupazinha que a gente coloca, fique atento? Tipo isso. Não, é porque aqui, ó, quando fala assim, igualdade de polinômios. Muito fácil, eu vou olhar, né? Vão ser iguais e eu vou falar que vai ser diferente. Só que às vezes, para ficar igual,
Precisa dar uma mexidinha, né? Precisa fazer um negócio ali, Tem que dar o quê? aí fica igual. Uma mexidinha. Vamos lá? Já dei uma mexidinha. Será que ficou igual? Será que ficou igual? Por exemplo, se nós mexermos aqui, ó, x ao quadrado vezes x, propriedades da potência, lembra? Que nem eu me aguento. Como é que é? Propriedade da potência, sim. Ela entrou agora no plano diferente. Na potenciação é tudo diferente. Um número é vazio, o outro é o expoente. Tibum. E aí? Quando a gente fala de propriedades da potência? Aqui, ó, agora x ao as quadrado propriedades vezes eu vou x. decorar. Se for multiplicar os expoentes, Eu vou somar. somar. Então, 2 mais 1, 3. Aqui eu tenho x ao cubo. Então, tenho 1x ao cubo. E lá também tem 1x ao cubo. E aí? 3 vezes 2. Tá querendo dar a resposta já? Eu não, tô só ajudando eles. Tá só ajudando Porque ele. eu quero que eles façam a conta, porque eles não estão ali, são diferentes. E estão gritando que é diferente. Calma o coração. Calma o coração. Vamos lá na telinha, olha lá. Será que são diferentes, são iguais? Então eles são iguais. Por quê, professor Maurício? Porque x ao quadrado vezes x é x ao cubo. Mais 2 vezes 3? 6. 6x. Eu devo 2 e eu devo 3? Eu devo? 5. Então meu h de x, nesse caso, ficou igualzinho ao p de x? Igualzinho. Então tinha que dar uma mexidinha. Vamos lá, então, para a pergunta de número 3. Pergunta de número 3. Dados os polinômios abaixo, para que p de x seja igual ao g de x, os valores de a e b devem ser, respectivamente, iguais a quanto? Vamos lá. Os coeficientes nesse caso, a e b, respectivamente. Então, o a vale 3 e o b menos 5. O a vale 3 e o b menos 2. O a vale menos 2 e o b vale 3. Ou o a vale menos 5 e o b vale 3. Bom... Para serem iguais. Para serem iguais, respectivamente. Bora ver. Bom, eu não estou vendo nenhum menos 2 lá, né? É. Eu já posso cortar B e C? Menos 2 não tem, então não tira fora aí. Isso. A gente está trabalhando com valores aqui de 3 E menos 5. Agora tem que ver quem é o A. Respectivamente é na ordem? É na ordem. Então acho que é a letra A. Aí eu acho. Tá na ordem ali, né? É 3 e menos 5. Dole 1, dole 2, dole 3. Vamos à resposta correta, que é a letra D. Uai, mas como assim? Por que é a letra D? Porque quem é o A? Quem O A acompanha tá com X. X. E quem está acompanhando o X aqui? Menos 5. Então, meu A é menos 5. E quem é o B? O B é quem tá sozinho. O B é quem está sozinho, né? E quem está sozinho aqui? 3. É o 3. Então, o B vale 3. 3. Menos 5 para A, 3 para B, respectivamente. Vocês é têm essa a que resposta. ter cuidado ao olhar para a questão e pensar assim, óbvio que essa daqui, olha só, cuidado, não tem óbvio, tá? Não tem. A matemática é lógica e não óbvia. Vamos lá de pergunta número 4. Dado o polinômio g de x igual a x ao quadrado menos x mais 1, podemos afirmar que x igual a 2 é uma das suas raízes? Sim ou não? Será que x igual a 2 é raiz desse polinômio? Lembrando que para ser raiz, quando eu jogar o 2 lá no g de x, o g de x tem que ser igual a 0. Então na hora de substituir o x por 2, o resultado tem que ser? 0. Muito bem. O que vocês acham? G de x igual a 0. Então, se eu colocar o 2 no lugar do x, é isso, é? Vamos lá, então, vamos lá. Dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3. Pensa. Já pensaram? E aí? Dá para fazer pelo raciocínio lógico, né? É isso que a gente quer de vocês. Instigar vocês a fazer pelo raciocínio lógico e chegar a uma conclusão verdadeira, né? Olha lá, g de x igual a x ao quadrado. Então, 2 ao quadrado? 4. 4. Menos 2, né? Menos 4 x. menos 2. 4 menos 2? 2. 2. 2 mais 1? 3. 3. Não deu 0. Não deu 0. Então, o valor de 2 para x não é a raiz do polinômio. Não. Tá certo? Para saber se é ou não é raiz, basta substituir no lugar de x e o resultado tem que dar 0. Se não der 0, não é raiz do polinômio. Beleza. Certo? Vamos lá para a última perguntinha da aula de hoje, a pergunta de número 5. Qual das opções abaixo é uma raiz do polinômio?
Essa daqui é trabalhosa, tá? Porque tem que resolver tudo. E aí nós temos algumas estratégias legais. Mas o polinômio é x ao cubo menos 5x ao quadrado mais 6x menos 2. Ele quer saber se menos 1, 0, 1 ou 2 é raiz do polinômio. Tem que dar zero, né? Tem que dar zero. Eu sou da opinião de começar a testar pelo zero. Pois é. O zero não vai zerar, por quê? Porque nós temos um termo independente, menos 2. 0 ao cubo, 0. 0 ao quadrado, 0. 0 vezes 6, 0 mais sobra? Menos 2. Menos 2, então não é raiz. Ah, não é. O zero não deu. Vamos lá, vamos tentar outro? Eu por mim, eu tento 1, né? E vamos lá tentar 1, então. Tentar 1, né? 1 ao cubo, 1. 1. Menos 1 ao quadrado, 1. Vezes 5. 5. 5. 1 vezes 6. 6. 6. Menos 2. Vamos ver se vai zerar? Vamos. Eu tô devendo 5 e tô devendo 2. Eu tô devendo 7. 7. Mas eu tenho 1 e tenho 6. Então eu tenho 7. 7. Devo 7. Tenho 7. Não tem mais nada. Não tenho nada. Fico nem kits. Dívida e nem saldo. Fico kits. Meu CPF tá limpo. Então pronto. Com certeza a resposta é 1. Beleza, beleza? Tem mais uma pergunta? Eu pensei que era a última. Vamos lá, de pergunta número 6. O valor numérico de P de x igual a 3x menos 1 para x igual a 2. Bom, tá fácil, tá fácil. É 4, é 5, é 6 ou é 7? Só substituir, né? Só jogar lá na fórmula, muito fácil, muito então, fácil. no lugar do x, a gente vai colocar? 2. 2. Então, o P do valor 2 vai ser 3 vezes quem? 2. Menos 1. 3 vezes 2? 6. Menos 1. Menos 1 vai dar A, B, C ou D. Tan, 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 tan. 5. 5, com certeza, né? Então, a hora que fala de valor numérico é a nossa máquina de calcular, basta substituir. Então, temos mais uma, são 7 perguntas, são 8, são 9. Vamos lá, mais uma perguntinha. O valor numérico de P de x igual a x ao quadrado menos 3x menos 4 para x igual a 4. Fizemos duas rapidinho com vocês. Um minutinho para eles fazerem? Um minutinho. Não, menos, menos, né? Menos. Pelo raciocínio lógico já faz. O x é 4, valor numérico. Valor numérico é máquina de calcular, que a gente trabalhou muito no primeiro ano. Entra um valor na máquina, acontece uma operação, que no caso aqui, eleva ao quadrado, menos multiplica por 3, menos 4. E eu já vi um negócio legal aqui, bem rápido. 3 vezes 4 é 12. Menos 12 menos 4, fica menos 16. 4 ao quadrado é 16. 16 menos 16. Foi muito rápido. Foi muito rápido. Vocês, alunos, precisam estar com a cabeça... Só que só vão acelerar quando vocês começarem a fazer uma questão todo dia. Eu vou insistir na tecla. Eu vou ser aquele vizinho chato que todo dia, 5 horas da manhã, liga o som. Sabe, numa altura razoável. Eu não tenho um vizinho chato, mas eu tenho uma gata chata, que todo dia, 6h40, eu não preciso de despertador, tá? Ela me chama. Eu vou invadir o grupo do terceiro ano todo dia, uma questão por dia, uma questão por dia. Eu vou invadir o subconsciente deles, uma questão por dia, uma questão por dia. Pois é. Vamos então, com certeza a resposta é... Zero. Zerou, né? Uma vez que a gente colocou o valor numérico, é substituir o x pelo valor dado no problema. A gente fez 4 ao quadrado. 16, menos 3 vezes 4, 12. 16 tira 12, 4, né? 4 menos 4, 0. Beleza? Mais uma perguntinha, ou não? Ou seja, 4 é a raiz do polinômio. Uma das, né? Uma das. Beleza, beleza? E claro, né? A gente finaliza para descontrair. Olha lá, temos uma chargezinha, olha lá. Até gosto de matemática, mas odeio o assunto de polinômios porque me faz lembrar de português. Oh, meu Deus, é tanta letra que nem parece matemática, né? Parece mais uma questão de língua portuguesa aqui. F de x é igual a ax ao cubo, mais bx quadrado, mais 6x mais d. Onde é que tá a matemática nisso tudo, meu Deus do céu? Mais ao quadrado, ao cubo... Vamos brincar com os números? E para finalizar a aula de hoje, depois dessa piadinha matemática, que só a gente acha graça aqui, mas tudo bem, né? Vamos de brincando com os números? Vamos lá? Qual é a perguntinha da aula de hoje? Um teste de atenção, vamos ver. Olhe para suas mãos a 10 dedos, certo? Certo. Quantos dedos tem em 10 mãos? Aluno Gilberto, acerta essa. Olhe para suas mãos
a 10 dedos. A 10 dedos. Quantos dedos tem em 10 mãos? Tem 10? Tem 50? Ou tem 100? Fica para vocês. Fica a dica. Depois do exercício. Isso. Tá com vocês, depois das atividades de sala, a gente traz aí a solução, o resultado do nosso Brincando com os Números, mas por enquanto ficamos por aqui. Até já!